eu fui muito feliz no mundo corporativo, né? Assim, por tudo, por as pessoas que eu conheci, as posições que eu fiz, o dinheiro que eu juntei, mas aquilo não era a minha paixão, né? E tem uma hora que isso, né, reverbera ali, você fala, bom, Isso fala mais forte. isso fala mais Deixa eu te forte. fazer uma pergunta. A gente até teve uma conversazinha prévia. A tua grande virada de chave foi com quantos anos? Então, a minha grande virada de chave foi com 53 anos. Gente, eu adoro isso, porque eu tenho trazido pessoas que se reinventaram, mudaram essa história depois dos 50. E Maria, você não tem noção como eu recebo mensagens de mulheres que com 50 anos, tô velha, não dá mais tempo, já era. Não Olha a era, virada de chave dela. não, não era Aí você ficou nada. no mercado corporativo, 35 anos. entendi, até os, sim, dos 18 Dos aos 18 aos 53. 53, 35 anos. Mas a minha virada de chave, eu acho que foi assim, ela não foi um elemento, né? Ela foi uma construção, né? Assim, começou lá atrás, quando eu tinha 18 anos, que desde o meu primeiro salário eu juntava dinheiro. Eu tinha certeza que eu tinha juntado dinheiro. Esse dinheiro não era carimbado, eu vou juntar dinheiro para isso, até porque eu era muito nova. Mas na minha cabeça tinha clareza de que eu tinha que juntar uma parte de tudo que eu ganhava. E aos poucos eu fui ganhando maturidade, fui entendendo um pouco mais como é que a vida funcionava. E aí aos poucos eu comecei a carimbar aquele dinheirinho que eu vinha juntando desde muito nova. E um desses carimbos foi a independência financeira. Porque, assim, como eu te falei, eu fui muito feliz no mundo corporativo, mas eu sempre soube que, assim, não é o que eu quero para o resto da minha vida, né? Tem prazo de validade. Então, eu falei, vou ter que juntar dinheiro para um dia poder sair, né? E aí, assim, essa eu acho que foi o primeiro elemento. E aí, realmente alcancei a minha independência financeira um pouco antes dos 50, O mas que que você chama, porque a gente fala muito sobre isso, o que que você chama de alcançar independência financeira? É você ter uma quantia guardada, que você sabe que você tem X anos pela frente, caso você precise do seu dinheiro? É por aí ou não? é perfeitamente, é isso aí. É você Uhum. construir um patrimônio, né, cuja rentabilidade dos investimentos desse patrimônio vão arcar com folga com o seu custo de vida sem que você dependa de salário, prolabore, né? É você se bancar sem depender de E salário, você né? coloca uma idade para isso? Você fala, você pensa assim, se eu viver 80, se eu viver 90, isso entra também nessa continha? Totalmente. Eu acho que assim, todo mundo para fazer. O que que eu fiz, né? E como eu trabalho com isso, eu fui buscar as estatísticas com relação à nossa idade, né? Que nós duas temos a mesma idade. Quem nasceu em 67, se mora num país desenvolvido ou num país em desenvolvimento, mas que tem acesso a boa alimentação, a boa saúde, A a gente. gente, né? Essas pessoas têm a probabilidade de chegar 50% de chance de chegar aos 97. Então, qual foi a minha conta? 97 menos 53 são 44 anos. A minha Maravilhoso. reserva, né, tinha que dar para esses 44 anos. É isso que é alcançar a independência financeira. Certo. Que essa conta, Monique, que é importante, que muita gente não olha para ela. Porque hoje um fator importante é a longevidade. As pessoas vão viver muito mais do que elas estão imaginando. Então, você precisa fazer alguma conta, né? E aí faz a conta sempre para errar. Assim, se morrer antes, é ótimo, os filhos estão muito bem, mas se morrer depois, você É. tem que. Essa conta ela tem que ser feita não só na questão financeira, né? Eu falo uma coisa muito interessante. A gente, todo mundo sabe que vai envelhecer, mas a gente vive como se não houvesse o amanhã. E Perfeito. aí você não preocupa com nada. E aí essa questão financeira bate igualzinho com a questão de cuidar da saúde. É a saúde Exatamente. financeira, é a saúde do corpo, é a sua vida. Isso é muito importante, né? É isso aí. É isso aí. E aí você, é, aos 53 anos, eu acho assim, quando a mulher, quando ela chega perto dos 50, cai meio que uma ficha, assim, tipo assim, porque tá muito batendo com o que você tá falando, né? Caramba, eu fiz isso até agora. Será que é isso que eu quero continuar? Será que eu tenho tanto tempo pela frente? O que que eu quero fazer? Porque a gente quer deixar. Eu sinto muito isso nas mulheres, um legado, deixar uma história. Então, por isso que muitas mulheres estão se reinventando. E aí você largou esse mundo corporativo com a cara e com a coragem, que tipo assim, era uma coisa que satisfazia, e foi falar sobre educação financeira. É.
Agora, assim, antes, assim, essa virada, assim, teve, como eu falei, um elemento foi a construção financeira, que na minha cabeça foi até fácil, porque eu era uma pessoa muito estruturada e muito organizada, mas tiveram outras coisas, assim, que bateram muito forte, né? Assim, e uma delas foi assim, eu já estava ali mais ou menos pronta para sair do mundo corporativo, mas eu estava na minha melhor posição. Eu fui presidente de um dos maiores fundos de pensão do Brasil durante 4 anos e ali eu amei, porque eu estava trabalhando com uma das minhas paixões, que era a previdência, e tem tudo a ver com educação financeira, então eu estava encantada com trabalhar com aquilo. Eu não tinha chefe pela primeira vez na minha vida em tantos anos, né? Porque eu reportava um conselho que se reunia a cada 3 meses, então eu tinha um nível de autonomia brutal. E eu comecei a ter um pouco mais de qualidade de vida. Eu consegui administrar melhor a minha vida. E aí eu falei, bom, daqui eu saio, né? Só que não. Aí veio um convite para a gente ir para o Canadá, voltar para a empresa patrocinadora. Eu ia ser vice-presidente da empresa lá para algumas áreas. Gente, ela é muito chique, gente. Aí Muito chique. Mas aí eu olhei para o meu marido, Bernardo, vamos para a quarta expatriação. Só que as 3 primeiras a gente não tinha filho. Então, era uma loucura, porque o Bernardo é empresário, então o Bernardo ficava indo e voltando, e a gente dava um jeito. Eu falei, Bernardo, vai ser a primeira vez que a gente vai ter oportunidade das crianças serem expatriadas, né? E aí, vamos. Aí fomos. Chegou lá, o que aconteceu? Para as crianças, foi incrível. Para mim, foi uma loucura, porque eu voltei a ter chefe, eu voltei a uma carga horária estúpida, um nível de responsabilidade brutal, responsabilidade fiduciária, e chegava em casa, que no Rio de Janeiro eu chegava em casa, eu tinha toda a infraestrutura que você possa imaginar para uma executiva poder trabalhar fora. No Canadá não se tem. Você tinha que cozinhar, arrumar casa, lavar banheiro, arrumar cama. Eu fazia tudo que eu fazia aqui no trabalho, chegava em casa, eu tinha uma mini ajuda, eu tinha realmente uma mini ajuda, uma pessoa que eu levei, mas era um combinado de uma mini ajuda. Então, assim, para mim foi absolutamente exaustivo, para o Bernardo também, que o Bernardo ficava indo e voltando. E o que aconteceu? Por outro lado, eu fiquei muito mais próxima das crianças. Aí eu falei, não, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero isso. E aí veio a pandemia, foi ótimo, porque eu fiquei trabalhando remotamente, bem pertinho das crianças, mas eu estava exausta. Aí uma amiga minha foi para o Canadá, eu acho que eu te contei essa história quando a gente conversou. E aí ela virou para mim, ela viu o estado que eu estava, né? Ela virou e falou assim, Maria, o que você tem feito por você? Eu falei, eu fiz isso, isso e isso. Ela falou, não, isso você faz pelas crianças. Isso você faz pelo Bernardo. Isso você faz pelo seu trabalho. Maria, o que você tem feito por você? E aí, Monique, eu comecei a chorar, assim, que nem criança, porque eu me dei conta naquele momento que, assim, eu não conseguia fazer nada por mim. Eu fazia tudo por todo mundo e menos por mim, né? E ali foi a grande virada. Isso a gente ouve tanto, né? A gente quer abraçar o mundo com as mãos. Nós somos mulheres, a gente quer ser uma super esposa, uma super mãe, uma super dona de casa, uma super profissional. É uma loucura tudo que a gente quer fazer. Só que quando você vai ver, você faz tudo para todo mundo e se esquece